variáveis para trabalhar. Eu poderia acrescentar aí processo respiratório, fonoarticulatório, a base sensorial, tudo isso como um aditivo a esses tais fatores neuropsicomotores. Só para nortear a sua cabeça, eles estão basicamente alinhados em tonicidade, equilíbrio, lateralidade, que é o que nós falaremos. Nós temos ali a noção do corpo, a organização espaço-tempo, a coordenação motora ampla e também a coordenação motora fina. E aí você vai adicionar a esses fatores os órgãos dos sentidos, então tato, olfato, aqueles 5 canais sensoriais e mais os processos fonoarticulatórios, respiratórios. Então, a essência da base neuropsicomotora depende desse trabalho, desse desenvolvimento de estimulação de todos esses recursos. E para a gente poder avançar com calma e sem grandes preocupações do que ficou para trás, a gente, por mais que trabalhe apenas uma variável, como lateralidade, inevitavelmente nós estaremos desenvolvendo tantas outras funcionalidades. Eu gosto de dizer que dentro do processo neuropsicomotor, eu tenho que tentar entender todo o contexto, seja da criança com TEA, seja da criança com outro transtorno, com outras dificuldades de aprendizagem, ou mesmo uma criança típica, que não nos apresenta nenhum tipo de déficit ou de superpotencialidade, eu tenho que compreendê-la através da neuro, porque é a neuro que traz todas as respostas, é ela quem fundamenta o nosso trabalho. E quando eu compreendo, não é decorar não, mas quando eu compreendo um pouquinho deste processo neurológico, a minha intervenção ela fica muito mais poderosa, ela fica muito mais assertiva. Então essa é a grande preocupação. Então só para sair dessa tela e entrar com os 2 pés neste assunto, vamos pensar rapidamente aqui. Quais seriam as áreas neuropsicomotoras que estão mapeadas aqui dentro da nossa cabeça? Bom, eu poderia levantar como uma base simplista que a área de inicialização de movimento corporal, aquela que dá o start para qualquer ato motor, seja falar, correr, pular, escrever, vem do nosso córtex motor, que fica logo abaixo da moleirinha de uma criança, combinado? No entanto, outras sub-áreas são importantes para gerar regulagem, controle, coordenação, tonicidade, equilíbrio e tantas outras variáveis motoras. Então perceba que para que o meu sistema motor seja funcional, muitas áreas neurológicas devem trabalhar simultaneamente, como por exemplo a área do planejamento, a área da organização, que vem da nossa testa, dos lobos frontais, do córtex pré-frontal. Então, supondo, eu quero pegar a garrafinha de água que está ao meu lado. Eu acho que eu vou pegar com a mão direita. Não, pensando bem, eu vou pegar com a mão esquerda. Não, eu vou pegar com as 2 mãos. Isso seria um trabalho, talvez, de lateralidade. Mas até aqui quem trabalhou foi a minha testa, porque eu estou planejando as informações. A partir do momento que eu inicio o movimento para recorrer à garrafa, agora sim eu tenho o córtex motor trabalhando. No entanto, a área sensorial, que também é algo muito impactado no contexto do TEA, ela está diretamente associada a uma área vizinha ao córtex motor. Então, veja bem, o córtex motor está aqui, a área somatosensorial está colada atrás do córtex motor. Tem apenas um risquinho, uma fissura de separação no nosso cérebro que distancia a área do movimento e a área sensorial. Então, olha lá, são vizinhas. No entanto, eu também tenho a área da fala, da articulação da fala, que vocês conhecem como área de Broca ou área de Broca. Ela está cerca de 1,5 centímetro à frente e abaixo do córtex motor. Wesley, então a área da fala, ela também está bem pertinho da área de movimento corporal? Também. Tá, mas e a minha área que se associa à linguagem, né? Algo tão importante para muitos de vocês, para desenvolver dentro de sala de aula? Bom, a área da linguagem está mais na diagonal, nem do ladinho, nem em cima da minha cabeça, está meio que em diagonal. Então aqui eu tenho área de leitura, área de escrita, e se eu subo mais um pouquinho, eu tenho a área da representação mental, dos esquemas corporais que são constituídos. Ou seja, todas as áreas neurológicas que você vai utilizar dentro de um processo de alfabetização, de brincadeira dentro da sua casa, talvez, ou de qualquer mecanismo social, estão uma ao lado da outra. Isso quer dizer o quê?
Se eu tenho um problema de processamento, se eu tenho uma lesão, se eu tenho uma disfuncionalidade ou algo extremamente funcional, quando eu tenho uma condição negativa, em um pequeno pedaço neurológico, um efeito cascata negativo acontece ao aprendiz. Quando eu tenho uma variável neurológica mapeada com positividade, eu tenho uma gama de situações que ficam cada vez melhores. Então, pensando de grosso modo, se eu tenho uma criança que é mais flácida do que o normal, se é mais hipotônica do que o normal, lá no meu primeiro ano de vida, isto resulta numa flacidez de face, o que faz a criança ficar com a boca aberta, babar mais do que o comum, e isso no futuro tende a se potencializar como um problema de linguagem, um problema de fala, por que não? Talvez aqui estivéssemos falando de um TEA, lá no primeiro ano de vida, só monitorando e avaliando o item tonicidade, que é o primeiro recurso neuropsicomotor. Conseguem perceber a importância da neuropsicomotricidade agora? Agora a gente pode avançar e falar, claro, um pouquinho mais de lateralidade, mas mesmo que eu desenvolva a lateralidade, eu já estou trabalhando tono, já estou trabalhando equilíbrio, já estou trabalhando coordenação motora fina e assim progressivamente. Combinado, gente? Então agora a gente pode começar a estruturar o nosso trabalho neuropsicomotor. Eu gosto muito de pensar no que a Mara acabou de colocar a vocês ali na transição da professora Luzia e para mim. Tá? Que sacanagem também, né, gente? Eu ficar depois da professora Luzia, isso não é justo comigo, tá? Que palestra sensacional a dela. Mas voltando para cá, quando a gente para analisar prática interventiva, prática psicomotora ou prática neuropsicomotora, eu tenho que trabalhar tudo que eu mencionei a vocês. Até quando, Wesley? Eu tenho que trabalhar e desenvolver essas variáveis até 7, 8 anos de idade. Percebam, é na entrada do ensino fundamental. Então eu tenho ali até por volta dos 8 anos que entregar a toda criança do planeta, seja ela típica ou atípica, toda a base neuropsicomotora, porque é isso que endossa a alfabetização, é isso que endossa a vivência acadêmica, é isso que endossa a base relacional, que lá na frente vai me ajudar nas tomadas de decisão, na formação de personalidade e um mundaréu de outras situações. Mas como é que eu separo esses trabalhos? Bom, vamos pensar aqui. Tônus, 1 ano. Equilíbrio, 2 anos. Lateralidade, nosso alvo, 3 anos. Lateralidade no outro, eu entender que o movimento ele é espelhado, que ele é cruzado, até os 7 anos em média. Mas lateralidade base, 3. Noção do corpo, 4. Coordenação, organização espaço-tempo, 5. Praxia global, 6. Praxia fina, 7. Coordenação óculo-manual e óculo-pedal entre 7 e 8 anos. Tá, Wesley, legal, entendi a estrutura do trabalho psicomotor. Calma. Isso é o que você sabe pelo mapeamento neuropsicomotor. Mas e no teu dia a dia? Amanhã você tem uma criança para estimular na sua frente. Você faz o que primeiro? O que é que você estimula? De que tipo de atividade prática você vai procurar? Ou aqui nas palestras do Grupo Rema, ou mesmo nas mídias, nas redes, nos livros. Qual é o exercício que você vai eleger para colocar em prática? E aí você vai fazer da seguinte maneira para pensar no teu trabalho neuropsicomotor a partir de hoje. Separa ele em 3 bases. Tudo que é estrutural vem primeiro. Eu tenho que primeiro constituir um bom alicerce, para depois eu avançar para níveis superiores, para pensar em evoluções de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a estrutura é fazer com que o aprendiz entenda ele mesmo, para que eu compreenda o meu próprio corpo. Então, não é o Wesley com o ambiente, não é o Wesley com a condição da árvore, do brinquedo, do jogo, da regra, dos meus coleguinhas. É o Wesley para com o Wesley mesmo. Então, veja bem, nossa, isso é a mão? Que legal, uma mão. Olha, a minha mão ela abre e ela fecha. Nossa, sou eu que controlo. Eu consigo. Abriu, fechou, peguei, soltei. Que bacana, eu consigo controlar o meu próprio corpo. Isto é estrutura neuropsicomotora. E o que é que você entrega aqui? Tonicidade, processos respiratórios, cheira a florzinha e assopra a velhinha para controle emocional e primitivo, e a representação mental do meu próprio corpo, que está associada ao esquema corporal, expressão corporal, comunicação corporal, consciência corporal.
Então, cabeça, ombro, joelho e pé, de certa forma. Isso tudo vale muito a pena de ser desenvolvido até os 2 aninhos de idade. Olha que legal. Então, a base estrutural é muito mais criar estratégias e atividades de Wesley entendendo cada parte do corpo dele e controlando cada parte do corpo dele. Isto é estrutura. Depois que eu fiz isso, agora a gente está pronto para avançar para a lateralidade. Porque o mecanismo que se vincula a este processo está empregado dentro do que eu coloco como parte global do desenvolvimento. O que é essa globalidade desenvolvimentista que eu trago para vocês? É fazer uma criança que já entende minimamente o seu corpo explorar as atividades do meio. Então, agora, o meu aprendiz, típico ou atípico, ele está pronto para intervir aqui, eu comigo mesmo, com os meus brinquedinhos, ou eu vou interagir com o meu colega, ou eu vou participar de uma atividade com regra, talvez uma demanda coletiva, talvez uma atividade que tenha que superar obstáculos. Então, agora eu vou usar essa máquina que eu entendo e controlo para interagir com pessoas, lugares e objetos. Então, neste momento, você continua trabalhando postura, que é a evolução do tônus, você continua trabalhando relaxamento, que é a evolução do trabalho respiratório, mas entra de cabeça em fatores neuropsicomotores. Aqui vem equilíbrio, lateralidade, organização espaço-tempo, coordenação motora ampla e coordenação motora fina. E sabe qual que é a grande sacada? Normalmente os transtornos, como no TEA, a recomendação é que você venha desenvolver, além das bases sensoriais, trabalhos de potencialidade da praxia global, da praxia fina. Mas sabe por que disso? Porque está dando defeito na alfabetização, está dando defeito lá na leitura, está dando defeito lá na escrita, está dando defeito em situações intra-acadêmicas. E aí o pai fica preocupado e vai pedir ajuda. E aí muitas vezes a recomendação que vem de um próprio neurologista é que se faça coordenação motora ampla, coordenação motora fina e um pouquinho de equilíbrio. Isso é quase um consenso em todo o transtorno que nós temos. Mas é, de certa maneira, algo correto. Porém, eu não posso olhar somente para essas 3 variáveis neuropsicomotoras. Se tem problema na coordenação motora fina, que é a ponta, é o topo do processo, eu já falei no tônus, eu já falei na lateralidade, eu já falei na organização corporal, eu já apresentei limitações diversas antes, só que eu não monitorei e eu não reverti. Então, a partir dos 2 anos de idade, trabalhem muito mais o aspecto global que eu estou trazendo a vocês, e um desses mecanismos é a lateralidade. Paralelamente a todos esses trabalhos de estrutura e de base global que eu estou mostrando a você, trabalhe também a base sensorial, a base perceptiva. É ela que permite que o indivíduo internalize os nossos estímulos, que eu tenha condições de trazer a informação do mundo externo para o meu mundo interno. Então, Wesley, como é que eu vou entender isso de maneira mais simples? Neuropsicomotricidade depende de um estudo hierárquico. É o teu cérebro controlando todas as etapas corporais. Na intervenção cotidiana, isso segue o caminho contrário. Então, eu preciso pensar de que maneira eu estimulo a minha base motora para potencializar trabalhos, mudanças, reorganizações dos meus circuitos neurológicos. Então, uma vez que eu gero um trabalho prático, eu estou gerando um trabalho na contramão. Exemplo, estou sentindo a garrafinha de água úmida, fria, então os receptores da minha mão estão levando a informação até o meu cérebro, lá eu estou analisando, processando e, claro, reprogramando este circuito. Algo muito importante de ser realizado, por exemplo, no contexto do TEA. E sobre essa base sensorial, uma informação bem breve. Muitos TEAs têm dificuldade, têm agonia, têm aversão a trabalhar com base de textura, base sensorial. Então vamos jogar limpo aqui. Eu, particularmente, eu não gosto muito daqueles slimes. Sabe aquela gosminha, aquela melequinha que as crianças adoram? Você pode fazer em casa ou você pode comprar prontinho já. Claro que para trabalhar no contexto clínico tem que comprar de galão para poder fazer, porque senão sai muito caro. Tem várias finalidades, tem várias situações positivas de se trabalhar com um slime. Mas tenta dar um slime para um TEA para ver se vai rolar. Ao tocar naquela gosma, já vai ter agonia no processo, bloqueio cognitivo e eu não potencializo para desenvolvimento neuropsicomotor cognitivo dessa criança. Então, hoje nós podemos utilizar, hoje nós podemos
trabalhar, por exemplo, com algumas massinhas de EVA, tá? Depois você pode dar uma pesquisada aí na internet, é super baratinho. Massinha de EVA. É uma delícia manusear aquilo. Então, aquela gosma, aquela meleca do slime, que para muitos TEAs seriam algo incômodo demais, você pode substituir a mesma proposta de intervenção, substituir por uma massinha de EVA, tá? Ela é prazerosa, ela nos ajuda até no controle emocional, da nossa intensidade primitiva, que muitas vezes está aguçado. E quando você deixa de brincar com ela, ela endurece, igual uma massinha tradicional, tá bom? Então vale bem a pena, pessoal, você talvez pesquisar esta variável, caso você trabalhe com o TEA, para poder incrementar este processo nas suas intervenções. Combinado? Então aqui temos uma primeira base de diferença. Agora que você já entendeu que todo o trabalho depende de, primeiramente, mapear o sistema nervoso, compreender quais são as falhas, entender toda a base de estrutura interventiva. Agora a gente caminhou para um processo que tudo que você produzir vai ser entregue com um pouco mais de perfeição. Se eu paro para analisar crianças, inclusive no TEA, eu vou ter respostas para a característica comportamental dele, eu vou ter respostas para essas características cognitivas dele, partindo do processo gestacional ainda. Então, tem muita coisa que começou na gestação, tem muito processo neurológico de desenvolvimento que nos traz a resultante de um TEA, tá certo? Então, eu tenho como entender de onde vem o problema, de onde está o fator de causa, de qual é a intensidade desta situação problemática, para que a minha intervenção seja mais assertiva. E aí sim, buscar ferramentas, buscar informações nas mídias me ajuda, porque eu sei o que eu estou procurando. Olha, eu preciso de uma atividade assim, com esta intensidade, com esta possibilidade de adaptação para este público específico. Agora você sabe o porquê você está fazendo, o que você está fazendo. Então agora ficou mais simples e transparente a tua entrega. E aí o aluno responde bem, o aluno evolui bem. Então vamos pensar lá. A primeira base que eu tenho que colocar a vocês é que lateralidade é muito confundida com dominância lateral. E este é um erro, tá bom? Lateralidade é basicamente eu conseguir entender e controlar os hemisférios corporais. Então, veja bem, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com a minha mão direita e eu tenho a possibilidade de trabalhar com a minha mão esquerda. Tá? Eu consigo pegar a garrafa de água com a mão direita, eu consigo pegar a garrafa de água com a mão esquerda. Isto é lateralidade. Aí, Wesley, eu achei que lateralidade era ser destro ou ser canhoto. Lateralidade é fazer com o hemisfério direito e é fazer com o hemisfério esquerdo. Esta ideia que nós temos de, eu sou destro, eu sou canhoto, isto é dominância lateral. E aqui que mora a grande sacada deste subtema neuropsicomotor. A lateralidade, ela se desenvolve com 3 anos. Então, qual que é o teu papel no desenvolvimento da lateralidade? Primariamente, a criança vai iniciar a apresentação a você de que ela faz mais coisas com uma mão ou com a outra mão, por exemplo. Eu acho que essa criança está pegando muito mais a caneta com a mão esquerda. Olha, ela vai comer, ela pega a colher também com a mão esquerda. Vai escovar o dente, ela pega com a mão esquerda. Ela está gerando uma indicação para você de que ela vai ser canhota. Quem é que determinou isso? Genética, cérebro. Então ela tem uma indicação progressiva que ela vai ser canhota. Aí vem o adulto, né? O adulto inteligentão. Não, mas não pode escrever com a mão esquerda. Porque quem trabalha com a mão esquerda demais tem pacto com coisa ruim, tá? Lembra do passado? As pessoas não nos permitiam sermos canhotos, porque isso não era um bom sinal, pensando talvez até religiosamente, e te obrigava a mudar para o lado direito, te sobrecarregava a fazer tudo com o lado direito. Isto é uma possibilidade de desenvolvimento de transtorno. É um transtorno de lateralidade, que é um transtorno neuropsicomotor, é um transtorno de lateralidade contrariada. Pessoal, esse é um problemão para a organização neurológica, que no TEA se potencializaria em níveis absurdamente altos, tá bom? Então, lateralidade é basicamente quando eu apresento a você que eu tenho maior habilidade de lidar com a mão direita,
Permita que o teu aprendiz, permita que o teu aluno trabalhe mais a mão direita. Ah, não é com a esquerda? Permita que ele trabalhe mais com a esquerda. Mas, Wesley, isso quer dizer então que eu vou negligenciar o outro lado? Eu não trabalho mais? Ele começou a apresentar com 3 anos que ele é muito mais destro do que canhoto, e então eu só vou fazer exercícios para a mão direita dele? Óbvio que não. Ok? Você vai continuar trabalhando os dois hemisférios, até para permitir essa representação mental e de autocontrole comportamental. Então, você dá maior atenção ao lado direito, permita que ele seja um pouco mais estimulado ao lado direito, dá lá 5 minutos de atividade para a direita e coloca 3 minutinhos para o lado esquerdo. Eu preciso gerar este equilíbrio, mas possibilitando a ele que o cérebro entenda que, de um lado, a realização motora ela é mais equilibrada, ela é mais organizada, ela é muito mais assertiva. Então, a lateralidade, ela parte primordialmente desta situação. Combinado? Então, aqui nós temos a entrada do processo de lateralidade. Agora, avaliar situações entre lateralidade cruzada, lateralidade contrariada, lateralidade indefinida, podem trazer vários problemas de organização neurológica. Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora apresentam um transtorno de lateralidade, porque isso foi muito mal desenvolvido na nossa infância. Atualmente, com todas essas informações, a gente entrega um trabalho com muito mais qualidade. Exemplo, como é que você vai trabalhar, então, o início, talvez, da lateralidade com uma criança em sala de aula? E você pode colocar, obviamente, o TEA. Eu poderia apenas recorrer às coisas, ó, pegar com a direita, pegar com a esquerda, estou usando o lado direito, usando o lado esquerdo. Ou estou sentado, talvez estamos todos em círculo aqui, todo mundo sentado na sua cadeirinha, e aí você, como mediador, vai colocar assim: olhe para a pessoa à sua direita e diga o que você mais gosta nela. Então, olhe para a sua direita. Ah, esse meu amiguinho, eu gosto dele porque ele me faz rir. O que você mais gosta do seu amiguinho do lado esquerdo? Olhei para o meu amiguinho do lado esquerdo. Ah, eu gosto desse amiguinho porque nós brincamos de bola. Tá? Você pode começar a gerar indicação de lado direito e de lado esquerdo. Qual é o comando da atividade? É o que menos nos importa. Esta situação de progressão lado direito e lado esquerdo vai te auxiliando na compreensão e na internalização de um processo que se vincula à lateralidade, tá bom? Então, partindo daqui, pessoal, vale um comentário para a gente poder discutir. Percebam que nesses minutos iniciais eu fiz um resumo do que nós encontramos dentro de diversas horas de conversa na pós-graduação. Eu estou somente tentando endossar o alicerce neuropsicomotor e colocar vocês no contexto da lateralidade. E eu nem tive tempo para mapear direito isso daqui, tampouco para te explicar exatamente o porquê que no TEA algumas características sensoriais, algumas características funcionais, motoras, elas não estão adequadas ou não são tão ótimas quanto deveriam ser. Lá na pós-graduação, eu consigo trabalhar com vocês isso de maneira mais mastigada e eu consigo esclarecer muitas das suas dúvidas, tá bom? Eu vi que o chat está pipocando aqui com um montão de informações, mas algumas coisas eu consigo delimitar a vocês com um pouco mais de detalhes quando eu tenho mais tempo para progredir para este assunto. Então, nesta pílula de conhecimento que a gente está trabalhando agora, tá? Eu me coloco a uma situação de te apresentar exemplos que são mais tranquilos para você nortear a tua cabeça de como trabalhar lateralidade numa primeira escala para qualquer pessoa do planeta e, claro, que em segundo momento, para você converter isso para o contexto do TEA especificamente. Então, pensando em prática psicomotora, já levando você agora para uma situação talvez intra-sala de aula. Obviamente, você pode fazer isso na tua casa, tá? Então, vamos pensar lá, ó. Exemplos de atividades de lateralidade para a gente poder desenvolver. Uma primeira regra aí é trabalhar com indicação de comando. Então, por exemplo, desenhe, circule, assinale qual carrinho está indo para o lado direito. Ou qual dos lápis está para o lado esquerdo, a ponta do lápis está para o lado esquerdo. Então, eu consigo fazer uma indicação de lado. A criança vai olhar esta imagem que ela está visualizando, que você entregou a ela, e ela vai circular, ela vai assinalar, ela vai pintar
E aí você vai deixar ela produzir de acordo com o comando que você tem. Mas veja bem, isso cabe para o TEA? Obviamente, sim. Isso cabe para uma criança típica, tradicionalmente? Também. Creio que talvez você já usou ferramentas semelhantes a esta de diferentes maneiras. Então, indicar lado direito e indicar lado esquerdo é um processo de lateralidade, tá bem? Então, aqui você tem um exemplo muito tranquilo. Pensando nessa proposta de tranquilidade interventiva, olha uma outra ideia para você trabalhar. Indicação de qual lado a maçã está mordida. É do lado direito ou do lado esquerdo? Pensando em espelhamento aqui mesmo, né, gente? Ó, para mim, a maçã está mordida do lado direito. E isto é algo que você vai endossar como um problema para a criança e a criança, por sua vez, tomará uma decisão. Agora, atividades maravilhosas que desenvolvem muito o processo de lateralidade são atividades que se apoiam ao desenvolvimento e à confecção de labirintos. Os labirintos te auxiliam muito no desenvolvimento, até pelo fato de o labirinto poder ser realizado com o lado direito e também com o lado esquerdo. Então, eu vou tentar cumprir o labirinto com a minha mão direita, depois eu vou cumprir o mesmo labirinto com a minha mão esquerda. Como regra nessa atividade, você pode colocar o seguinte: quantas vezes eu posso errar? Errar que eu digo é, no transcurso das portinhas do labirinto, eu posso sair da linha 2 vezes com a mão direita. Eu posso sair da linha 3 vezes com a mão esquerda, ou mão dominante, mão não dominante. É importante você pensar que o lado dominante eu vou ter maior velocidade, maior precisão. É importante analisar que o lado não dominante sempre terá um pouquinho mais de dificuldade. Ele nunca será 100% igual. Mas, Wes, eu sempre ouvi falar que ser ambidestro é muito bom. Eu sou bom do lado direito e sou bom demais do lado esquerdo. Pelo contrário, pessoal. Essa ambidestria gera bugs no teu processamento cognitivo, o que resulta em prejuízos de aprendizagem. O teu cérebro tem que saber para qual lado corporal ele manda a informação. Convenhamos, a minha memória está num lugar só. Eu vou jogar uma bola, vou lançar uma bola. A memória está no mesmo lugar da minha cabeça. Não importa se quem vai lançar é a mão direita ou a mão esquerda. A origem da informação é a mesma. Porém, a estrutura de organização e recrutamento neuromotor não é. Então, eu tenho que organizar isso com bastante clareza e harmonia. Então, definir um lado é fundamental. Combinado? Vale a pena demais a gente trabalhar assim. E aí, um último ponto sobre isto. Quando você passa por avaliações neuropsicomotoras, você sempre vai testar a lateralidade sobre a base de hemisfério direito do corpo e hemisfério esquerdo do corpo. Não importa se a criança é típica ou não. Se passar por avaliação neuropsicomotora ou avaliação motora de movimento corporal, você vai ter que avaliar o lado direito e vai ter que avaliar o lado esquerdo. E vai considerar também que o lado não dominante ele tem um pouco mais de dificuldade na realização, no êxito, e também é um pouquinho mais lento, um pouquinho mais moroso. E por fim, eu recomendo, aí uma coisa que particularmente eu recomendo, que quando você desenvolver atividades de lateralidade, fiz com o lado direito, estou trabalhando aqui o labirinto, estou trabalhando desenho, estou trabalhando pinturas, com o lado direito do corpo, mão talvez dominante da criança. Wesley, você falou que tem que estimular o outro lado do corpo. Sim. Antes de você mudar de imediato para o lado não dominante, você vai dar um intervalo médio de 30 segundos. Fiz com o lado direito, pintei. Ótimo, vamos tentar com a outra mão agora. Não comece de imediato, porque você vai usar o código de informação que foi programado para o lado direito. O que eu quero? Eu quero que você desligue a informação, eu quero que você desligue a comunicação neuromotora e reinicie ela do zero. Para isso, você precisa esperar cerca de 30 segundinhos para que os circuitos neurológicos sejam desacelerados, sejam diminuídos em intensidade. E aí você recomeça o trabalho de estimulação neuropsicomotora para esta variável, tá bom? E claro, quando você for trabalhar com o processo de lateralidade, qualquer uma dessas situações estaria sendo desenvolvida. Você pode trabalhar jogos com bola, desenhos diversos, você pode utilizar jogo da memória, dança, que é uma ótima estratégia,
ou pelo menos imitação, espelhamento de gestuais, tá? Então, no lugar da dança ali, você pode colocar espelhamento. Eu estou imitando uma cartilha. Então, você vai colocar lá. Ah, eu tenho uma cartinha que tem uma criança fazendo assim, o desenho da carta. O aprendiz vai reproduzir. Ele vai imitar o que ele está visualizando naquela carta. Basicamente como um jogo que a professora Luzia trouxe para vocês. Tá? Só que agora eu vou reproduzir o que eu estou vendo. Isso já é um trabalho que desenvolve lateralidade nos aprendizes. Labirintos, que são magníficos, já acabei de falar. Caminhada em equilíbrio, se usa muito isso dentro de sala de aula. Jogo de quebra-cabeça. Tabuleiro, eu sou fã. O pessoal que assiste aula comigo na pós-graduação fala que consegue visualizar que eu sempre coloco a importância dos jogos de tabuleiro. E nada melhor do que jogo da velha, dama, trilha, xadrez. Xadrez está sendo uma ótima estratégia para se estimular o TEA, tá bem? Então, os jogos de tabuleiro por meio de atividade de xadrez, eles desenvolvem o aspecto cognitivo, lateralidade, mas muito autocontrole, pessoal. Tangram, né, Elisita? Isso aí. Eu tenho basicamente a proposta de desenvolvimento de autorregulagem, autocontrole. Isso vai lá para o campo das habilidades neurocognitivas, que é tão importante para desenvolvermos controle inibitório, para controlar impulso, euforia e explosões. Então vai muito além apenas da lateralidade. E claro, até mesmo atividades de artes marciais, no caso de contraturno escolar, caberia muito bem e nos auxiliaria bastante. Aí o interessante de pensar é que aqui eu estou mostrando vários exemplos, ou pelo menos sugestões, tá bom? Essas sugestões, elas são ampliadas, como vocês visualizaram pela professora Luzia, com jogos práticos, com exercícios específicos. Aí, Wesley, mas eu tenho isso tudo num curso de pós-graduação, sei lá, em neuropsicomotricidade? Tem cursos que associam, obviamente, um contexto um pouco mais teórico, porque o componente curricular vai pedir isso, mas a proposta de entrega no curso, ela sempre tem que tentar fornecer a você a visualização na prática. Então, dessa forma, sempre você vai ter discussões práticas ou exemplificações do processo para que você possa usar no seu cotidiano. Então, a base de um curso da REMA, ela, na verdade, a gente toma altos puxões de orelha da Mara, tá, pessoal? A Mara é toda boazinha, assim, mas ela dá altos puxões de orelha na gente para que nós sempre possamos renovar e entregar novas atividades práticas para vocês dentro dos cursos, tá bem? Então, vale realmente a pena de vocês darem uma espiadinha lá no projeto, que o projeto é muito legal. Mas agora, eu trago a vocês uma ideia um pouquinho diferente. Wesley, eu não entendi muito bem ainda o porquê que o trabalho neuropsicomotor ele é tão fundamental no TEA. Deixa eu consertar aqui. Ele é fundamental em qualquer ser humano do planeta. É que ainda nós pensamos que a base neuropsicomotora é para divertimento, é para extravasar, por exemplo, aquela minha euforia, é para eu tirar toda aquela minha irritabilidade por meio das brincadeiras e dos jogos. Pelo contrário, gente. Todas as vezes que você desenvolve base neuropsicomotora, você potencializa rendimento acadêmico, você potencializa a alfabetização, você potencializa tudo e mais um pouco associado a qualquer criança do planeta. Aí você traz para o TEA. O TEA já é uma criança que, dependendo do nível do TEA, isso vai variar, obviamente, mas dependendo do nível do TEA, eu tenho um TEA nível muito alto. Automaticamente, eu tenho baixa capacidade neuropsicomotora. Ah, não, eu tenho um TEA que é um TEA de entrada, é um nível baixinho, são características pequenas, não são tão impactantes. Então, você vai ter alta possibilidade motora. Então, quanto menor é o nível do TEA, maior são as competências e habilidades neuropsicomotoras. E o oposto também é verdadeiro. E essas variáveis, no contexto neuropsicomotor do TEA, são fundamentais para desenvolver nele cognição, relacionamento, para possibilitar a alfabetização e, claro, melhorar a autoestima, melhorar a progressão na nossa vida. Então, aquele TEA que vai lidar bem com o processo da adolescência, aquele TEA que lá na fase adulta vai lidar muito bem com os processos, é o mesmo TEA que foi desenvolvido sobre bases neuropsicomotoras. Isso de maneira abrangente. E a lateralidade é somente um dos muitos recursos que você tem que trabalhar. E aí, pensando agora em prática, olha o que eu tentei fazer aqui nessa tela com vocês. Eu tentei te dar um quadro, estou tentando te fornecer um quadrinho, para você, a partir de amanhã,
você olhar para esse quadro e você criar os teus exercícios, confrontando com a minha primeira tela de explicação, de estrutura, globalidade e base perceptiva da psicomotricidade, tá bem? Lá na primeira tela eu mostrei isso para você. Agora eu quero que você mapeie o processo. Bom, Wesley, que tipo de atividade de lateralidade eu poderia trabalhar lá na fase pré-escolar ainda, tá? Lá naquele modelo de crianças até 2 anos, crianças que ainda não adentraram a educação infantil, crianças que estão ainda, talvez, dentro de casa, estão começando agora essa inversão para o processo escolar e que tem um nível de TEA bem baixinho, que atualmente temos um punhado de crianças na sociedade, tá? É um nível baixinho do TEA. Bom, se o nível do TEA é baixo, capacidade motora alta, perfeito? Sempre faço essa correlação. Nível de TEA baixo, capacidades de entrega alto, elevado. Trabalha com imitação. Uma atividade básica de imitação é o jogo da estátua, tá? Brincadeira de estátua, parar numa posição, por exemplo. Isso envolve controle bilateral. Controle do lado direito e também do lado esquerdo do meu corpo. Para você fazer isso, como eu mencionei agora há pouco, eu acho válido você também trabalhar com cartinhas. Apoie-se no visual. Eu posso criar rotinas visuais bem interessantes. Um exemplo, eu vi esses dias nas redes sociais uma estratégia, uma atividade de desenvolvimento de rotina para crianças pela manhã, por meio de uma cartilha. Eu achei muito legal. Tava bem assim, colado na parede para organizar as rotinas da criança quando ela acorda antes, talvez, de ir para a escola. E tava lá, acordou, aí tá com uma folhinha aberta. Como se fosse uma folha sulfite que tá aberta, tá? Imagina, a folha sulfite está aberta. E aqui eu vou ter, por exemplo, o desenho de um assento sanitário, tá? De uma privada, por exemplo. E aqui escrito, ir ao banheiro. Talvez a criança nem saiba ler ainda. Só que quando eu viro, por exemplo, aqui, ó, tá, ela é dobrável. A criança vai olhar a primeira rotina dela, ir ao banheiro. Ela foi no banheiro, ela pega esse papelzinho e ela dobra. E aí fica um tiquezinho aqui de cheque, de feito. Aí vai para a próxima cartinha. Próxima cartinha, escovar os dentes, por exemplo. Aí ela foi lá, escovou o dente e ela vira o papelzinho, cheque. Tudo marcadinho, com todas as rotinas, por exemplo, pré-ir à escola. Isso ajuda no quê? Autorregulagem, autocontrole. Eu não preciso que a criança chegue na escola apática. Mas ela não pode chegar eufórica. Quem disse? Ela tem que chegar regulada. Ela não tem que chegar lá com parece que tomou um sossega-leão. Ela tem que chegar regulada para render horrores dentro do contexto escolar. Então, as rotinas, as brincadeiras podem me ajudar com esse processo. E você pode utilizar cartinhas. E tem alguns jogos pedagógicos que, se você encontra na internet, vou passar. Tem jogos variados, vintão, trintão. Alguns você consegue confeccionar. Mas tem jogos acima de R$ 100 que fazem esse pareamento ou espelhamento corporal bem legal, tá? De 3 a 5 anos, você pode trabalhar com o caminhar em linha, que é uma atividade muito tradicional para desenvolvimento de lateralidade. Vale muito a pena você trabalhar com essa ideia de perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, até para trabalho bilateral. Então, eu vou seguir uma linha, uma fita que você marcou no solo. Já no ensino fundamental, eu posso continuar com o espelhar de ações e movimentos. Você está espelhando o meu movimento. Eu fiz um determinado movimento e você espelha. Você viu uma carta e você espelha. Ou eu coloquei uma sequência rítmica, como, por exemplo, uma dança. Talvez imitando animais, talvez imaginando um passeio na floresta. E aí você pode criar vários processos, mas a ideia é o teu cérebro controlar os 2 hemisférios corporais. E desenvolvimento de lateralidade também passa por superar obstáculos, por exemplo. Você vai superar diversos obstáculos, como fazer zigue-zague, superar, por exemplo, degraus, parede de escalada, por que não? Né? Passar por sobre cones. Isso você já pode começar a desenvolver lá no ensino fundamental. Então, criação de percursos. Mas olha que legal. Percurso não tem regra? Essas atividades que eu mencionei agora de jogo com danças com dança imitando animais, com sequência de movimentos, elas não têm uma sequência lógica e várias regras para acontecer? Isso requer mais habilidade, não requer? Então, isso não é trabalho estrutural na psicomotricidade, isso é base global. E aí cabe a lateralidade. E já no ensino médio, entrando lá no processo de adolescentes, né? Eu posso trabalhar em dupla, tá? E destas duplas trabalhar também com dramatizações, com danças, né? Com trabalhos que envolvam
mecanismos bilaterais, ó, caminhar, correr, pular e assim por diante, tá? Então, desta maneira, você consegue trabalhar com movimentos bilaterais. Então, estou trabalhando com a organização dos dois hemisférios corporais em relação à intensidade do TEA. Percebam que eu deixei o nível para vocês de intensidade ali, ó. Baixo a moderado, moderado e moderado a alto, pensando no contexto da intensidade do TEA. E aí você faz aquela regrinha. Quanto mais intenso é o nível do TEA, menor é a capacidade de entrega motora. Quanto menos intenso é o TEA, maior é a capacidade de entrega via TEA, tá bom? Então aqui você tem uma possibilidade de mapeamento de ações. E aí no material, para facilitar a tua vida amanhã, eu deixei a explicação de algumas atividades de lateralidade. Calma lá que eu não vou ler, tá? A gente não tem tempo para a gente fazer leitura de slide aqui. Tá? Então, olha lá, você pode ler com carinho depois, na hora que você receber o material lá. Tá? Você dá uma verificada com cautela. Mas lá, que sugestões você pode pensar em prática? Atividades de lançar bolas, direita, esquerda, tá? Posso lançar na parede, num alvo, tá? Para um colega. Então, aqui eu vou utilizar mão dominante, mão não dominante e etc. Caminhada por obstáculos, eu vou andar sobre uma linha, vou andar em linha, em zigue-zague, vou marcar vários pezinhos no chão, ó. Pezinho para frente, pezinho meio em diagonal, pezinho para o lado, pé direito, pé esquerdo, e a criança vai como se fossem pegadas dentro de sala de aula, reorganizando o seu corpo para parear o pezinho dela com a imagem que está colada no solo. Isso é uma boa situação. Dança de espelhamento, que eu já falei agora há pouco para vocês, que é mais do que aquelas atividades tradicionais de pintura com as mãos. Aí você pode trabalhar com tinta guache, você pode trabalhar com situações de textura mais incômodas ou menos incômodas, de acordo com o nível do teu aluninho, com o nível do teu TEA em relação às percepções. Aí, mas isso gera agonia. Vamos pensar então em uma outra estratégia, porém, eu preciso desenvolver no TEA processo de estimulação sensorial. Alguém me falou aqui no chat que o cérebro é maravilhoso. E olha a explicação rápida. Quando você desenvolve prática psicomotora, como lateralidade, você automaticamente melhora o circuito sensorial. Porque são áreas vizinhas na cabeça. Lembra? Córtex motor, área somatosensorial. Se melhorar a área motora, melhora a base sensorial. Se melhora a base sensorial, melhora a base motora. Uma coisa puxa a outra, tá tudo interligado, tá? Jogos que você pode trabalhar com arremesso e captura, como a bola, por exemplo. Eu lancei e depois eu peguei. Eu joguei para o alto e eu segurei novamente. Mão direita, mão esquerda, as duas mãos, tá? Circuitos com vários obstáculos. E também poderia pensar em imitação de movimentos laterais, pessoal. Aqui é toque no pé direito, toque no pé esquerdo e assim por diante. Ou faz isso aqui, ó. Vou levantar aqui rapidinho, tá? Tô na frente de você. Eu quero que você equilibre numa perna só. Levantei uma perna. Você vai pegar o teu... Não toca o pé no chão. Pega o calçado no solo e encaixa no pezinho, beleza? Colocou o pé no chão. O outro, levantei a outra perna, equilibra primeiro, pega o calçado e encaixa no seu pezinho. Então, eu estou trabalhando com movimentos de espelhamento lateral. Eu estou delimitando o que é que eu quero que você faça. Eu imito e você... Eu faço e você me imita. Tá? E aí a gente pode aumentar o nível de dificuldade ou facilitá-lo. Me imita. E aí a criança simplesmente faz o processo de reprodução dos teus gestuais. Isso pensando, obviamente, no campo da lateralidade. E neste campo mágico que é o trabalho de lateralidade, eu gosto de dizer muito que quando você faz uma coisa em neuropsicomotricidade, você faz todas. Não tem como você separar. Você faz sempre tudo junto. Tá? Então pensa aqui, ó. Wesley, eu vou brincar de amarelinha. Bom, amarelinha eu vou colocar ele para lateralidade. Muitas pessoas colocam a atividade de amarelinha e as suas variações para lateralidade. Mas eu tenho que pular, não tem? Se tem que pular, é coordenação motora ampla. Se eu tenho que pegar a pedrinha, se eu tenho que pegar a pedrinha no chão, pegar, coordenação motora fina. Bom, mas eu tenho que lançá-la no próximo quadradinho, na próxima casinha, organização de espaço-tempo. Tá? Eu tenho que ter controle de força, tonicidade, tenho que manter postura, tonicidade, um pé, dois pés em equilíbrio. Então veja que quando você trabalha com a amarelinha, você já trabalha com todas as variáveis neuropsicomotoras. O que a gente pede é que você sempre tenha foco. Qual é a predominância de entrega? O que você quer entregar mais a este indivíduo? Então essa é a nossa preocupação. Então você pode trabalhar com qualquer criança do planeta, inclusive com o TEA,
atividades manuais, atividades esportivas, que desenvolvem muito o processo de lateralidade, exercícios de lateralização, como eu falei, jogos de tabuleiro, indicar o lado direito, lado esquerdo, fazer só com a perna direita, fazer só com a perna esquerda, e trabalhar com objetos específicos, manuseando caneta, canetinha, régua, tesouras, compassos e tudo mais, de acordo com o indivíduo que você tem ali na sua frente, tá? Então aqui você tem uma possibilidade de visualização acerca do desenvolvimento desse trabalho com o TEA. Esta atividade que você está vendo agora é uma atividade que você pode colocar dentro de sala de aula, e eu gosto muito mesmo desse modelo de exercícios para com qualquer criança e, obviamente, para o TEA também, tá? Quando você coloca um trabalho de representação visual, você aumenta o foco, tá? Você aumenta a autorregulagem e você facilita a execução do movimento com êxito. Uma vez que eu faço a atividade motora e eu a acerto, eu tenho motivação para continuar replicando ela. Então, veja bem, você pode desenhar as pegadinhas no chão e a criança vai simplesmente posicionar os pés sobre os pezinhos que estão pintadinhos ali no solo. Esta é uma ideia para você poder fazer trabalho. Ó, pé dentro do arco, pé fora do arco, um pé, dois pés, pé esquerdo, pé direito e assim por diante. Quer dificultar esse trabalho? Coloca a mão também. Coloca do jeitinho que vocês estão vendo ali. Pés e mãos. Pode ser em linha, pode ser por meio de progressão de arcos, como você quiser. Aí eu vou colocar, por exemplo, pé direito, pé esquerdo e a mão direita. Aí eu vou pular. Pulei no pé esquerdo, mão esquerda tocou no solo. Você pode aumentar o nível de dificuldade por meio dessas pegadas, pés e mãos, combinado? E a atividade que você vê ao lado direito, eu tenho uma cartilha, uma regra. Estou trabalhando com pareamento de formas geométricas, estou trabalhando com espaço e tempo, porque eu tenho uma progressão lógica para seguir, tem todo um mapeamento sendo constituído na cartilha. Mas olha lá, eu vou olhar qual que é o caminho para eu superar o obstáculo. E aí eu vou trabalhando, né, de acordo com o que a cartilha está me pedindo. Você pode construir vários trajetos. Entrega a cartilha na mão do aluno, entrega a cartilha na mão do aprendiz, e ele faz todo este trajeto, ele constitui todo este trajeto por conta própria, tá certo? Então aqui você tem alguns exemplos de como trabalhar a lateralidade no contexto prático. Isso é algo bem simples mesmo de ser desenvolvido. E aí, caminhando aí já para o encerramento de mais essa conversa com você neste momento, nesta situação específica, né, vinculado à lateralidade, à neuropsicomotricidade, e trazendo a ideia para o TEA, eu gosto de colocar como uma sugestão a você que você use e abuse para desenvolver lateralidade por meio de jogos de mão, gente. Aquele exemplo bobo de jogos de adoleta, por exemplo, é uma ótima possibilidade também. Trabalhos que envolvam palmas, tá? Trabalhos que envolvam a progressão esquerda para direita. Eu nem toquei nesse assunto, mas lá na pós eu falo bastante. A lateralidade está em tudo que nós fazemos no cotidiano e principalmente na alfabetização. Quando você vai ler, você não lê da esquerda para a direita, desce, volta para o princípio, esquerda para a direita, desce, direita para a esquerda. Esquerda para a direita, quando você escreve não é da mesma forma. Então, promova atividades e exercícios práticos que priorizem esse tipo de mecanismo na cabeça do aprendiz. Bom, a progressão da minha atividade, ela vai da esquerda para a direita, voltei para o princípio. Ela vai da esquerda para a direita, voltei para o princípio. Você começa inconscientemente a colocar na cabeça do aprendiz que a progressão educacional ela vai da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Isso é lateralidade. Então, se apoie nessas variáveis, ok? Atividades que possam possibilitar juntamente, né, o desenvolvimento das outras variáveis neuropsicomotoras, como o equilíbrio, como a representação mental, aquela consciência corporal, como eu me vejo no espaço, como a criança está se percebendo no ambiente, a organização de espaço, a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, porque o trabalho neuropsicomotor ele é agrupado, por mais que o teu foco seja em lateralidade. Proteia, uma das melhores estratégias é o espelhamento, então ele tem que ver, ele tem que visualizar. Ai, mas o TEA não mantém foco. Tem sim, mantém foco sim. Ele não vai ficar olhando muitas vezes para você o tempo todo. Eu, às vezes, não fico olhando para as pessoas no olho o tempo todo. Então, assim, mostrei por um vídeo, por uma cartilha, eu apresentei o movimento e ele reproduz o processo logo na sequência. Essa é uma situação. E também temos ali a ideia dos jogos da memória.
Então, aqui a gente poderia, lá na pós-graduação, por exemplo, eu mostrar essa tela para você e, a partir daqui, eu mostrar os exemplos práticos, igual a professora Luzia mostrou, e também permitir que você, a partir de agora, tenha uma situação, problema para resolver e você construa uma atividade prática sozinho ou com os seus colegas de turma. Mesmo no online, a gente consegue trabalhar com todo o processo de desenvolvimento de pequenas salas para compartilhamento de informações, salas para debates, salas para confecção de informações, salas que vão te permitir aprender junto além dos professores, junto com os seus colegas de turma. Então, a troca de experiências, ela é bastante satisfatória dentro desta progressão das pós-graduações. E por isso que eu falei, vale muito a pena da gente acompanhar com carinho. E para fechar a minha fala para vocês, uma recomendação final bem rapidinho aí. Pessoal, no trabalho com TEA ou com qualquer outro atípico, esteja muito aberto a ter que adaptar as atividades, porque eu tenho que respeitar a característica de cada um dos alunos, o nível de intensidade do transtorno. Então, respeite as necessidades de cada um desses indivíduos. Se preocupe em criar ou constituir ambientes e exercícios que sejam inclusivos. Incluir não é só eu colocar lá ponto e acabou. Isso é uma obrigação de todos nós. Além de você incluir, você precisa estimular. Então, você incluiu, agora cria estratégia que seja plausível àquele indivíduo, que ele possa vivenciar também, que ele possa experimentar também. Atividade é sozinha, atividade é em dupla, atividade é coletiva, dilui as dificuldades entre 2, 3, 4 alunos, constitua exercícios e situações que eu possa minimizar esta problemática, digamos assim, que eu tenho para com o meu próprio transtorno. Então, divida esta carga negativa entre mais alunos, tá? Se apoie em regras claras, se apoie em base visual, como eu mostrei ali, falei dos cartões ilustrativos a vocês. Sempre incentive e reforce o positivo, tá? Para de ficar martelando somente o negativo, ele tem que ser gerenciado, mas dê maior atenção à parte positiva e, claro, sempre esteja preparado para que o seu dia não saia como você planejou. É um trabalho com TEA. Então tá lindo hoje, amanhã tá tudo planejado, cheguei na hora, não deu. Eu vou ter que modificar, eu vou ter que adaptar. Então esteja preparado a essas adaptações, porque elas certamente ocorrerão. E isso sempre considerando, obviamente, o nível do TEA. Tá certo, pessoal? Então tá aí uma ideia para vocês de como pensar no trabalho neuropsicomotor, vinculando ele à lateralidade. E aí que fique claro de que maneira você vai estruturar o seu trabalho, de que maneira você constitui a base neuropsicomotora, como você compreende o processo neurológico, e aí fica mais simples. Aqui a gente viu alguns exemplos, aqui nós verificamos algumas possibilidades que você pode utilizar, mas você tem muitas outras dentro da pós-graduação, tem outros exercícios que você pode buscar ou recorrer nas mídias, na internet, nos livros, tem uma infinidade de informações hoje em dia. O problema é, essa informação que eu encontrei aqui, ela cabe na minha realidade? Ela está desenvolvendo aquilo que eu realmente preciso? Ela está trazendo ao aluno a evolução que eu precisava trazer a ele? Então, quando você passa pelo curso, quando você passa por todo o entendimento dessas bases, aí fica fácil de procurar na internet. Caso contrário, é dar sorte ao azar. É você, muitas vezes, estar ali à mercê da sorte. Opa, hoje deu certo. Ixi, hoje não deu certo. E assim as coisas caminham. Tá bem, gente? Simples, hein? Se a Samara tá por ali para voltar, senão eu vou seguir mais um pouquinho aqui, hein?